E se eu te disser que boa parte dos pratos italianos que você come aqui na Itália não são preparados por italianos? Quem verdadeiramente está por trás das panelas? A resposta vai te surpreender. Fica aqui nesse vídeo porque você vai encarar a partir de hoje a gastronomia italiana de uma forma diferenciada. Oi gente, eu sou a Rose Lucena, sou técnica na área do turismo, juntamente com meu esposo Marco, que está descansando hoje. Para quem não sabe, eu sofri um acidente e acabei quebrando alguns dedos no pé com uma queda, gente. Eu caí dentro do hotel e eu contei muito essa história, eu vou deixar aqui o link tanto na descrição como um card aqui para que você possa assistir o vídeo anterior a este e entenda como agir aqui na Itália caso aconteça um acidente com você dentro do hotel. O Marco está descansando hoje, 17 horas de trabalho, e nós estamos esperando que essa recuperação, que a minha recuperação seja o mais breve possível para voltarmos para a estrada e continuarmos o nosso vídeo que estávamos terminando em Bolzano para vocês. Hoje, neste vídeo, nós vamos abordar um assunto que envolve muita gente: sabores e história aqui da Itália que poucas pessoas contam. E já que nós vamos falar de gastronomia, vocês lembram um pouco daquela imagem que nós temos quando nós queremos tanto fazer uma viagem para a Itália, do chefe na cozinha, com aquele chapéu, com aquela roupinha branca e com as suas receitinhas de família, dando ordem, falando forte? Bem, essa realidade hoje na Itália, ela tem mudado um pouco. E fica até o final deste vídeo, porque no final nós vamos dar um dado para vocês que até eu mesma não sabia e duvidei. Há alguns anos atrás, eu e o Marco, nós decidimos passar as festas de fim de ano em Roma. Agora imagina só você acordar no dia 1º de janeiro e aquele cheiro de café fresco, as luzes ainda natalinas que estavam por ali, os resquícios de festas que aconteceram ali ao longo do Coliseu, enfim, uma mistura de sabores, de perfumes, mesmo um dia após a virada do ano. Sabe aquela sensação de andar em um museu a céu aberto? Pronto, é a mesma sensação de um turista quando ele chega a Roma. Esta era a nossa primeira viagem em grupo e tudo parecia estar perfeito. E após explorarmos cada cantinho do Coliseu em Roma no dia 1º de janeiro, que tinha caído num domingo, e agora eu vou dar uma dica super bacana para você. No 1º domingo do mês, aqui na Itália, a entrada nos museus e nos monumentos, elas são gratuitas, mas não diz para ninguém que você aprendeu aqui no Direto da Itália. Não, pelo contrário, você tem que dizer para todo mundo. Então faça a sua viagem que ela caia no 1º domingo do mês, porque você pode ter acesso gratuito. Alguns lugares você precisa fazer um cadastro antes, mas isto daí você tira de letras, porque é só entrar no site do museu. Voltando para o nosso assunto, nós tínhamos justamente conhecido o Coliseu de forma gratuita, porque tinha praticamente o dia 1º de janeiro tinha caído num domingo. Conhecemos tudo, exploramos tudo, não gastamos um centavo. Com fome, nós estávamos ali, eu, meu esposo e 2 colegas que tínhamos conhecido na viagem, e fomos atrás de um lugar para almoçar. E procura dali, procura dacolá, e sempre é Coliseu e aquela coisa toda, e todo mundo com medo de ser um preço excessivo ou simplesmente um pega turista. E tinha sido a primeira vez que eu tinha ido a Roma com meu esposo, na sorte mesmo, porque nós vimos um restaurante que tinha um terraço maravilhoso que dava de frente para o Coliseu. A primeira coisa que veio na cabeça, tanto minha, do meu esposo, como dos nossos colegas de viagem, é: o negócio aqui é pesado. E quando digo que é pesado, é porque é pesado no preço, gente. Eu chorar o cartão, eu chorar tudo, gente. Então, nós ficamos assim, meio naquele impasse. Eu acho que vai ser muito caro almoçarmos por aqui. E antes mesmo de vermos o cardápio, antes mesmo de darmos um passo para entrarmos no local, o julgamento já estava feito.
Nós começamos a dar uma olhada em volta e os meninos, juntamente com meu esposo, começaram a dizer entre si: não, esse lugar não é italiano, as pessoas aqui não parecem ser italianas, eu acho que isso é um pega turista, é uma mistura de um monte de coisa com coisa nenhuma. Daqui a pouco a gente está pedindo um prato italiano, eles estão vendendo gato por lebre. Enfim, gente, era julgamento em cima de julgamento, e cada passo que nós dávamos e olhávamos para o garçom e olhávamos para a garçonete, eram pessoas que você via que eram de etnias diferentes, e era julgamento em cima de julgamento. Mesmo assim, nós entramos no local e fomos até um terraço, afinal, nos levaram até um terraço que ficava de frente ao Coliseu. A imagem mais perfeita de Roma que vocês poderiam ver. Até que chega a simpatia, né? A simpatia das pessoas que nos receberam ali, muito simpáticas e com muita maestria, nos entregaram o cardápio e nós começamos ali a darmos uma olhada e vimos que os pratos eram realmente italianos. Eu, particularmente, pedi uma carbonara, e desta carbonara que chegou, vamos ver como é que é o seu prato primeiro, para depois nós escolhermos de fato e verdade aquilo que nós queremos comer. Foi bem assim. E aí eu pedi a minha carbonara, e quando esta carbonara, gente, ela chegou numa apresentação perfeita, numa maestria, o vinho perfeito, e aí todo mundo pediu essa carbonara. Até hoje, o gosto, o sabor dessa carbonara, ela nunca saiu do meu pensamento. Como sobremesa, eu optei por um tiramisu, e adivinha, todos os outros esperaram. Meu esposo, os nossos colegas italianos esperaram para ver o meu tiramisu, e aí eles também pediram um tiramisu e estava simplesmente perfeito. E o preço muito justo, muito mais justo do que aquilo que nós já tínhamos pago em outros restaurantes, com uma vista muito menos impressionante. O mais surpreendente nessa viagem toda foi nós estarmos em um restaurante onde a maioria dos funcionários, ou seja, dos colaboradores que ali estavam, eram estrangeiros, extremamente delicados, extremamente educados, extremamente bem treinados para receber o turista com uma comida de excelência, uma gastronomia fantástica, aprovada por 3 italianos que estavam ali, que só estavam apenas dizendo: vamos arriscar e se der, deu, se não der, paciência. E já que os detalhes eles foram aprovados sem hesitação, naquele dia Roma não apenas nos serviu uma boa comida, mas ela nos ensinou uma grande lição, porque no fim das contas, julgamentos são como portas fechadas. Você só descobre a beleza que existe do outro lado quando você decide abrir. E isso não é uma exceção. Milhares de restaurantes aqui na Itália, principalmente no norte e Lásio, são tocados por pessoas que vieram do outro lado do mundo. A Confcomércio fala de mais de 38 mil estabelecimentos que são geridos por imigrantes aqui na Itália. E isto não destrói nenhuma tradição, viu? Guarde esta informação, porque nós vamos falar mais a respeito daqui a pouco. Agora pensa comigo, a jornada aqui na Itália não tem nada de leve. Os dias são longos e o ritmo é muito intenso. E para concluir, muitos jovens italianos estão escolhendo outras carreiras. Então a pergunta que não quer calar: quem é que vai lidar com as panelas? Pois no país onde a gastronomia é a número 1 no mundo, falta gente para trabalhar na cozinha. E aí entram histórias incríveis. Em 2023, segundo os dados usados pela Universidade Bocconi, uma das maiores da Itália, 34% dos novos cozinheiros que eram contratados aqui na Itália eram de fora da União Europeia. E pasme, 58% dos ajudantes de cozinha também.
O problema dentro destas cozinhas na Itália começam quando os cozinheiros não podem experimentar certos ingredientes por motivos religiosos. E isto é totalmente compreensível. Mas, justamente por respeito às tradições italianas, muitos deles, neste caso, se encaixariam muito bem em outro tipo de culinária, onde poderiam trabalhar com liberdade total. Mas não é bem isto que está acontecendo. Recentemente, vivemos uma experiência não muito agradável em Trentino, muito antes do meu acidente acontecer. A dona do hotel onde nós estávamos hospedados, onde aconteceu o meu acidente, por sinal, ela nos indicou um restaurante que ficava numa cidade próxima. Ao chegarmos neste local, nós vimos que o restaurante ele era administrado praticamente por indianos e paquistaneses, porque o garçom que nos atendeu, ele era indiano, porque nós, assim, perguntamos um pouco sobre a etnia dele. Extremamente gentil, nos ofereceu o menu e no menu continha pratos tipicamente da cozinha italiana e fáceis de serem gestidos e administrados em uma cozinha onde um chefe combina a tradição com uma culinária com técnica. Apesar deste menu ser tipicamente, totalmente italiano, o sabor dos pratos estava muito distante da cultura local. Faltava técnica, faltavam bons ingredientes, faltava um estudo mais aprofundado, que transforma uma receita comum em tradição. Mas tinha uma coisa que não faltava: a gentileza. A equipe era extremamente gentil. A equipe era tão atenciosa que o garçom que nos atendeu várias vezes nos perguntou no que é que eles poderiam melhorar para atender ao público italiano. Eles não queriam ser conhecidos por uma cozinha medíocre, se assim podemos falar. Eles queriam ser conhecidos por fazer uma cozinha extremamente autêntica e italiana. O garçom nos contou que recentemente eles tinham contratado um chefe alemão. Gente, isso é verdade, um chefe alemão, para nada contra os chefes alemães, pelo amor de Deus, mas um chefe alemão que tinha ensinado a todos eles a colocarem na cozinha, obviamente, a colocarem dentro do gorgonzola, por exemplo, alho. É isso, chefe alemão, que eu não tenho nada contra os alemães, mas que estava ensinando a cozinha italiana e estava ensinando indianos e paquistanos. Vocês entenderam, gente? Foi isso. O que mais nos chamou a atenção foi a tamanha gentileza e o desejo de aprender de fato e verdade a fazer uma cozinha autêntica e italiana, a perguntar, a dizer em que eu posso melhorar. Isso já é um grande começo, porque na verdade a técnica se aprende, ingredientes se trocam, mas a vontade genuína de evoluir, essa não tem como ensinar, essa vem de dentro. O profissional da área gastronômica que vem de fora aqui para a Itália precisa entender que provar o prato durante a execução é essencial para a técnica. A autenticidade, nesse caso, exige presença completa, ingredientes, mãos e paladar. Olha que interessante, gente. A culinária aqui é tão forte que as pessoas elas aprendem no dia a dia. É com a receitinha na internet, é no programazinho de TV, é com o chefe, é com o Masterchef, enfim, gente. As pessoas aprendem no dia a dia. É um aprendizado vivo, quase orgânico. A palavra autenticidade, ela carrega um peso tão forte e ela é tão elástica. Hoje, quando você vai num restaurante, numa tratoria, principalmente numa osteria, a receita ela pode seguir a tradição da avó e mesmo assim ser preparada pelas mãos de um africano, de um asiático ou de um brasileiro. E isto faz parte da Itália
contemporânea. No censo mais recente que teve, ou seja, mais antigo, de 2015, que foi feito aqui na Itália, olha só, o censo ainda é de 2015, que foi feito aqui na Itália, a maioria dos estrangeiros cozinham já pratos italianos em casa. Mas dados mais recentes não são existentes, ou seja, só demonstra que este é um fato que precisa ser mais aprofundado. Em meio a tudo isso, existe um ponto muito importante. A cozinha italiana, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela também é muito elegante. E é justamente esta simplicidade que exige técnica, precisão e muito respeito pelos ingredientes. Não é todo mundo que se adapta de forma fácil a toda esta filosofia culinária, especialmente quem vem de tradições onde os temperos são muito marcantes, onde as misturas são complexas e as adaptações são mais comuns. Às vezes, por hábito, as pessoas acabam alterando a receita tradicional. E isso, é claro, já cria problemas, porque cria-se um prato que não é italiano. E isto acaba por irritar o italiano. Porque toca diretamente na identidade cultural deles. Mas tudo isto que nós estamos abordando aqui é importante porque serve também para o crescimento cultural dentro da nação chamada Itália. A Itália, ela sempre foi feita de encontros, de sotaques que se cruzam e de mãos que trabalham a mesma massa, de histórias que se misturam no mesmo molho. E não há nada de errado nisso. Essa mistura é vida, é força, é cultura. O verdadeiro risco, é preciso deixarmos bem claro, não está na origem de quem cozinha, mas de quando alguém, italiano ou recém-chegado, deseja reinventar à força aquilo que já nasceu perfeito. Porque cá entre nós, a autenticidade italiana não é uma fronteira, é um compromisso com o sabor. E eu vou ficando por aqui, vou ficando porque eu preciso cuidar do meu pé para literalmente colocarmos o pé na estrada e voltarmos a viajar. Então, se você gostou desse vídeo, se contribuiu de uma certa forma para você que deseja um dia trabalhar, quem sabe nessa área aqui na gastronomia, na Itália, então deixa aqui, olha aí embaixo no comentário, qual é o seu prato italiano preferido. Tá valendo sobremesa. A minha é o tiramisu, então eu vou ficando por aqui, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, compartilha com mais um, vamos fazer essa comunidade crescer e eu vou crescendo com vocês, vocês vão crescendo por aqui, quem sabe a gente não traz até uma receitinha, deixa aqui, olha, nos comentários, se vocês querem que eu traga uma receitinha italiana, tipicamente, autenticamente italiana, bem assim de vó, para nós assim compartilharmos aqui no canal do Direto da Itália com vocês. Eu vou me recuperando da lesão no pé diretamente da Itália e até a próxima semana com mais novidades por aqui.